Olá, bom dia. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, dia do aniversário do Arthur. Vai aqui meus parabéns, Arthur. Deus te abençoe, meu irmão. Você é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida, tá? Eu quero ler um texto bíblico com os irmãos aqui, que se encontra em João capítulo 5, no versículo 14, na primeira parte, a primeira frase desse versículo, que diz assim, ó. Depois, Jesus encontrou-o no templo. Depois Jesus o encontrou no templo. Esse texto se refere a um dos encontros de Jesus com pessoas, né? Jesus se encontrou com João Batista no princípio do Evangelho, parece capítulo 2, capítulo 3 com Nicodemos, capítulo 4 com a mulher samaritana, capítulo 5 com um paralítico. Esse paralítico ficava... Bom, você lê o texto aí, você vai ver. O texto de João capítulo 5 começa com um homem deitado à beira de um tanque esperando que alguém o jogasse lá dentro para ele ser curado. Isso não acontece. E ele fica ali até que Jesus chega perto dele e oferece uma cura. E ele de fato é curado e tal. Aí, depois dessa cura desse homem, a gente chega nesse texto aqui, versículo 14, quando no mesmo dia, mais tarde, Jesus encontra esse homem no templo. Isso aqui me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque esse homem poderia fazer qualquer coisa. Imagina bem, ele era paralítico durante 38 anos. 38 anos sem usar as pernas, 38 anos paralisado ali, dependendo dos outros, colocar ele ali, tirar ele dali, levar ele para os lugares. 38 anos nessa dependência total da ação de outra pessoa. E agora que ele adquire a independência, que Deus o abençoa, e ele recebe a independência, que ele pode andar, que ele pode ir onde quiser, onde que ele vai? No templo para adorar a Deus. Né? Há bênçãos, vamos começar assim, há bênçãos que demoram a acontecer, né? Tem coisa que você está orando aí já tem vários anos, né? E não acontece de jeito nenhum. Talvez Deus esteja trabalhando o nosso coração para o momento certo da bênção chegar. É bom lembrar que Abraão esperou 25 anos pela promessa de Deus. Não era uma coisa que Abraão simplesmente queria, não. Ele queria também. Mas Deus aparece para ele na figura de um anjo e promete para ele que ele vai ter um filho. E a promessa de Deus demora ainda 25 anos para acontecer. Então, talvez você está esperando muito tempo aí, Deus está preparando o seu coração para a bênção que vai chegar, né? Talvez, porque Deus precisava que nascesse um novo Abraão para receber aquela bênção. Então, às vezes acontece isso. Mas existem bênçãos que são assim, instantâneas, né? Você ora agora e agora mesmo já acontece. No mesmo dia, muita coisa pode acontecer quando a gente está caminhando com Deus. E é o que aconteceu com esse homem, né? Esse homem, no mesmo dia, foi curado. Né? Ele teve um encontro com Jesus, e aquele foi o dia da bênção dele. Ele foi curado, e naquele dia mesmo também ele foi adorar a Deus, ele foi agradecer a Deus pela bênção recebida, né? E aí a pergunta que fica para mim, né, quando eu li esse texto, me veio essa pergunta seguinte: quando eu vou ao templo, quando eu vou à igreja reunida, eu vou atrás de quê? O que eu vou lá? Será que eu vou lá para buscar uma bênção? Hoje em dia é muito comum falar isso. Vou na igreja buscar minha bênção. Eu vim aqui buscar minha bênção. É isso que eu vou fazer no templo? Será que esse é o meu pensamento? É esse? Eu vou lá porque eu estou com as minhas mãos vazias e Deus está com as mãos cheias de bênção, então eu vou lá buscar. Eu estou em busca de alguma coisa que eu queira que Deus faça, então eu vou lá no templo, no culto com os irmãos para buscar a minha bênção? Será que eu vou assistir um show? Tem muitas pessoas que preferem essa igreja ou aquela igreja porque tudo que acontece lá é muito bonito. Nossa, o louvor é bonito. Nossa, tem um solo bonito lá da irmã que faz. Nosso teatro é fantástico. Por que será que eu estou indo lá? Será que eu estou indo lá por causa de um show? Será que é isso? Porque teve uma época em que eu, conversando com um pastor conhecido meu, ele falou comigo isso, ele falou assim: eu preciso fazer alguns eventos na igreja para atrair as pessoas, porque se eu não fizer, as pessoas não vão. As pessoas são exigentes, elas precisam de ver coisas, são pessoas da alta sociedade, gente que tem dinheiro. Então ele sempre tinha que levar um cantor, ele sempre tinha que fazer um show, um culto que era um show, que tinha apresentação não sei das quantas, que tinha um stand-up. Às vezes ele levava a gente lá para contar piada durante o culto, né, para atrair gente. Então será que eu vou lá para assistir algum tipo de show? Será que é isso que acontece comigo? Será que eu vou lá para ouvir uma palestra motivacional? Um dia desse eu ouvi um pastor falando assim:
As mensagens que nós pregamos aqui na nossa igreja são palestras que te ajudam a vencer na vida. Palestras que te ajudam a vencer na vida. Então, será que quando eu vou na igreja, eu vou porque tem uma palestra que me ajuda a vencer na vida? Uma palestra que me ajuda? Será que é isso que eu estou indo buscar na igreja? O que será que eu estou buscando na igreja? Qual é a minha motivação real para ir na igreja, né? Interessante que nesse texto a gente percebe que o homem atribuiu a bênção dele, a cura dele, atribuiu a Deus, né? Ele nem sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus. O texto deixa muito claro aí, se você for ler o texto, você vai perceber que ele não conhecia Jesus. Quando perguntaram para ele, quem te curou? Ele falou, não sei, não sei quem é. Ele não conhecia Jesus. Nesse momento, Jesus, aqui no capítulo, versículo 14, Jesus se apresenta para ele. Olha, você foi curado, tá? Você foi abençoado por Deus. Aí que ele fala, é você então que me curou. Mas mesmo ele não sabendo que a bênção tinha vindo da parte de Deus, poderia ser um curandeiro, tinha muitos curandeiros ali. Tinha água que balançava ali, eles acreditavam que a água também curava. Ele podia atribuir a cura dele a qualquer coisa, a uma imagem, a uma água, a um curandeiro, qualquer coisa. Mas ele atribuiu a bênção dele a Deus. Né? Essa também é uma outra lição que a gente aprende. E ele foi ao templo agradecer a Deus por isso. Né? Nós temos que atribuir o sucesso da nossa vida tantas vezes, o alcançar de alvos da nossa vida tantas vezes, igual você tem alguns objetivos aí esse ano, como todos os anos, né? A gente tem que atribuir as bênçãos que acontecem na nossa vida, as nossas curas tantas vezes, né? A Deus, não a gente mesmo. Muitas vezes a gente atribui a gente mesmo, né? Ainda bem que eu tenho esse diploma. Ainda bem que eu tenho essa formação. Ainda bem que eu sei isso. Ainda bem que eu sou aquilo. Ainda bem que. Não, ainda bem que a gente tem o Senhor. Que é ele que viabiliza todas essas coisas para que as bênçãos cheguem até nós, né? Então esse homem, ele atribuiu a Deus a cura da sua paralisia, né? E ele foi ao templo para adorar a Deus. Aliás, a fé genuína, a fé da uma pessoa que tem fé real, genuína, não é o meu caso, tá? Quem sou eu? Estou trabalhando para ver se consigo atingir isso, atingir uma fé mais robusta, mais genuína, mais verdadeira, mais alicerçada mesmo, né? Estou trabalhando para isso. Mas a fé genuína consegue louvar a Deus até quando as coisas não estão bem, né? A gente vê com Jó. Quando Jó perdeu tudo, ele perdeu toda a sua fortuna, perdeu todos os seus filhos, perdeu toda a sua saúde, perdeu todo o seu prestígio, perdeu tudo, tudo, tudo. Mas ele falou assim, Deus deu tudo, Deus tirou tudo, louvado seja o nome do Senhor. A fé genuína consegue louvar a Deus mesmo quando as coisas não estão bem. Dá louvor a Deus. Porque nós fomos criados, nós fomos feitos para dar louvor a Deus, né? Quando a gente começa a perceber, ou quando a gente para pensar na grandeza de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, na salvação de Deus sobre a nossa vida, a gente não quer sair do templo, não. A gente quer estar lá no templo o tempo todo louvando a Deus. É que esse homem fez. Ele foi abençoado, ele poderia, nesses 38 anos paralisado, ele poderia sair com a família para dar uma volta, curtir um pouco os filhos dele, viver a vida dele. Agora estou livre para viver a minha vida. Jesus nem cobrou nada dele, mas ele quis ir ao templo para louvar a Deus. Assim como aquele homem lá, que também era um paralítico, né? No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João curam aquele homem, para onde ele vai? A Bíblia diz, ele entrou saltando no templo, de felicidade. Felicidade, então começou a pular, a correr para dentro do templo de felicidade pelas bênçãos que Deus concedeu a ele, né? Deus se alegra quando a gente louva ele. Deus se alegra quando a gente reconhece que as nossas bênçãos, que as coisas que acontecem na nossa vida vêm dele, sabe? Não vem da nossa sabedoria, da nossa inteligência, do nosso dinheiro, das nossas influências, dos nossos diplomas, não vem disso. Mas não vem disso mesmo. Quantas pessoas têm dinheiro, saúde, têm influência, têm recurso, têm sabedoria, têm diploma, têm tudo e está tirando a própria vida aí? Quantas pessoas têm isso? Porque não tem a alma apacentada pelo poder de Deus. Mas quando a pessoa tem a alma apacentada pelo poder de Deus, ele atribui a Deus as bênçãos e ele quer louvar a Deus. Aliás, se você for observar os cultos na Bíblia, desde o início, desde Adão, Noé, os patriarcas lá atrás, e passa pelos profetas, e passa pelo Novo Testamento todo, todos os cultos na Bíblia são de louvor a Deus, né? Hoje em dia a gente tem culto para tudo, né? A gente tem culto a temas, a gente tem culto a homens, né? Tem homens que são cultuados, o sujeito chega no templo e as pessoas se curvam para cultuar, para adorar aquele homem ali, e quando ele vai falar, então enche, todo mundo vem para ouvir.
né? Mas quando o nosso coração está em Deus, a gente louva a Deus com 2, 3 pessoas, não importa. Sozinho, não importa. Né? A gente está querendo louvar a Deus mesmo, né? Você se sente uma pessoa abençoada? Então louve a Deus. Vai para a igreja. Vai para a igreja louvar a Deus. Ah, hoje eu não vou, não, hoje eu estou cansado. Deus não cansou de te abençoar. Ele cansou de te abençoar. Tudo que você pede, Ele te dá. Ele está sempre abençoando, sempre cuidando da sua vida. Então, será que é tão pesado assim, 1h30 num culto? Geralmente nos cultos são 1h30. Será que é tão pesado assim ficar num culto 1h30 para louvar a Deus, para desligar de tudo e falar, eu estou aqui para glorificar a Deus? Eu não estou aqui para, o sermão é ruim. Muitas vezes os pastores, os pregadores, né, tem que se desdobrar para fazer uma mensagem bonita, porque senão no domingo seguinte a pessoa não volta. A pessoa está em busca de pregadores que falem aquilo que eles querem ouvir, que seja gostoso de ouvir, né? Eu quero ir lá para louvar a Deus, né? Eu quero pegar o exemplo deste homem aqui e ir no templo para louvar a Deus. Eu sou uma pessoa tão abençoada, né? Eu tenho uma família abençoada, eu tenho filhas abençoadas, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho tanta coisa que Deus tem concedido na minha vida, saúde, salvação, que é acima de tudo. Então eu tenho 1 milhão de motivos para louvar a Deus. E você? Você também tem. Então faça como esse homem, né? Vamos fazer como esse homem aqui. Faça um 2024 diferente nesse sentido de adoração a Deus, né? O propósito da minha ida aos cultos, e eu vou em todos os cultos que forem possíveis eu ir. Eu vou e não vou achar que é um sacrifício, porque Deus tem me abençoado. Deus tem sido misericordioso para comigo. Deus tem ouvido as minhas orações. Deus tem me colocado de pé. Deus tem me dado saúde. Deus tem me dado recursos. Então eu quero estar diante de Deus, louvando a Deus o tempo todo. Quando o dilúvio acabou, a primeira coisa que Noé fez foi erguer um templo e louvar a Deus. Graças a Deus Ele me livrou desse mal que está acontecendo. E quantos males têm acontecido no mundo, né? Uma pandemia passou aí, passou por nós, né? O anjo da morte matando tanta gente, tanta coisa acontecendo, não é verdade? E você está aí. E aí, não, agora eu sou um desigrejado. Agora eu aprendi a ficar em casa, vendo culto em casa. Agora eu sou um desigrejado. Não, agora eu posso fazer. Agora eu descobri, quando fechou as igrejas, eu descobri que eu posso ir de manhã ou à tarde, não preciso ir em todos os horários. Não é bater cartão, não é uma empresa, não. É uma oportunidade de coletivamente a gente louvar a Deus. Não era isso que a igreja primitiva fazia? Eles queriam estar juntos para louvar a Deus, cada um contando um testemunho, o que Deus fez na vida dele, e isso ia edificando a vida de todo mundo ia ficando feliz diante de Deus. Entende? Essa mesma alegria que estava no coração desse homem aqui, que era um ex-paralítico, né? Então, tem culto que é ao homem, às bênçãos, aos motivos. Tem pessoas que vão na igreja para buscar sua bênção, para assistir um show, para assistir uma palestra motivacional, né? Mas nós vamos fazer menção do Senhor, como diz as Escrituras, né? E nós vamos ao templo, nós vamos sentar lá, aquele tempo que for necessário sentar ali, para louvar a Deus, para buscar a face do Senhor, para ouvir uma palavra que venha da Bíblia, porque a palavra que vem do homem, ela é refutável e ela não surte efeito nenhum, mas eu vou ouvir uma palavra que venha da Bíblia, né? E essa palavra que vem da Bíblia, que não é uma palestra, nada disso, ela vai transformar a minha vida, ela vai mudar a minha vida. Não foi assim que aconteceu com esse homem? Uma palavra que veio de Jesus levantou ele daquela paralisia, né? Levanta-te, toma tua cama e anda. Ele recebeu essa palavra, acreditou nessa palavra, mesmo sem conhecer Jesus. Ouviu, acreditou e foi abençoado. E isso pode acontecer na sua vida também, na minha também. Então, não faça do culto da igreja um momento corriqueiro, mais uma coisa da sua agenda, não. É a coisa mais importante. É o momento que eu estou junto com os meus irmãos para louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Vai aqui um abraço para Flávia e para todos os demais irmãos que estão aí.